sobre ela. Amém? Amém, igreja? Abre comigo aí Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Aleluia. A minha esposa, gente, ela vai vir um domingo de manhã, um domingo à noite, entendeu? Se centralizar aqui, está tudo todo. Amém? Aí, porque não pode deixar o Saquinho sozinho mais, amém, gente? Antes eu morava aqui pertinho, né? Agora estou morando longe, gente, graças a Deus. Tá bom, amém? Estou morando no meio do mato, entendeu? Aí ela fica um dia, um domingo de manhã, outro domingo à noite. Aí hoje ela vai vir à noite e depois nós vamos pregar lá no bairro do pastor Silvino, na nossa igreja lá também, assim que acabar o culto da noite, tá bom? E hoje inaugura a nova escola da turma Gênesis, gente. Meu Deus do céu, o pessoal está animado, vai ser bênção demais. Mas vamos lá, qual que é o tema de hoje? Cadê a arte? Não veio não? Tá dando bug aí? É mesmo? Esse faz parte da tecnologia. Mas vamos lá. Diga comigo assim, a verdade de Deus, versus o engano de Satanás. Ok, vamos abrir a Bíblia, Gênesis 2, versículo 16 e 17. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Deu o que ao homem? Uma opção? Não. Uma ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente você vai morrer. Amém, igreja? Amém. Amém? Vem comigo no versículo 18. Vocês estão aqui, gente? Amém. Amém. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Agora olha para mim com atenção. Eu quero trazer algo no seu coração, que eu acredito que será uma resposta na sua vida. Quem aqui já tomou soro? Só isso, gente. Ninguém nunca tomou aquela injeção com soro, com engano, assim. Todo mundo, todo mundo já tomou soro, amém ou não? E você tomou o soro de que maneira? Foi bebendo? Foi de que forma? Na aveia. Quando você chegou lá no hospital, preparou você, foi ou não foi? Foi. Você provavelmente deitou ou assentou aquelas cadeiras, que hoje é umas cadeiras que a gente assenta, né? E ali colocaram, como é que chama aquilo lá, ô Juliano? Como é que chama aquele negócio lá? Colocaram o soro, pegou aquele plástico, o soro, correto? Pendurou, chegou lá na sua veia, não é isso? Achou a sua veia. E ali tem um regulador, não tem? Tem. Que ele administra a quantidade de soro que você vai tomar por minuto. Correto ou não? Sim ou não? Sim. Quem já tomou isso? Já. Demora ou não demora? Demora. Já pegaram aquele que é, né? Demora. Você fica assim, meu Deus, podia... Eu já falei até para o doutor: ô doutor, aumenta essa pressão aí, meu filho, solta aí essas gotas aí. Não pode, porque o teu corpo não pode receber dessa forma. E ali eles colocam a medida que vai vir, ao doutor sair, bebe, e quando você vê, toda aquela quantidade de soro já entrou no teu corpo. Quem está me entendendo aqui? É desse jeito que o diabo consegue enganar a gente. O diabo, ele não vem de um jeito que você o perceba. Ele não chega até a nossa vida de uma forma que você consegue discernir que é ele. A Bíblia diz que ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. Para você ter uma ideia. O poder do diabo, o maior poder do diabo, não é incorporar em alguém. Isso aí é café pequeno para ele. O maior poder do diabo é dominar a sua mente sem você perceber. Ele não vai vir de chifre e rabo. Ele não vai chegar de uma forma que você consiga identificá-lo como Satanás. Quem me dera se fosse assim. E eu digo para os irmãos, eu já orei para alguns discípulos se converterem,
e pedir para Deus, chamei o cara, meu irmão, olha, só tem uma solução, cara, está na hora de você ver o capeta por quanto é lado. Me dá a mão aí, para que eu vou orar para você começar a ver o diabo. Você não converte, irmão. E orei para que Deus começasse a permitir o cara ver o diabo em tudo, porque a gente não vê. Porque se víssemos, a gente não cairia nisso. Se víssemos, não seria uma tentação, seria um ataque direto. Mas não é assim que ele vem. Ele não age dessa forma. Não foi permitido a ele ainda agir dessa maneira. E quando eu olho a vida da igreja, a vida dos cristãos, eu percebo pessoas sendo influenciadas em um lugar onde o diabo começa a te dominar, e quando você para ver, você já é exatamente aquilo que o diabo quis que você fosse. Como as gotinhas de soro que foram caindo e foram entrando no teu corpo sem você perceber, é dessa maneira que as partículas de um engano começam a fazer parte da tua vida, e quando você vê, você está contra a palavra de Deus. É desse jeito. Escute com atenção. Como Deus fala com você? Usa alguém. Deus usa alguém. Ócio, Deus fala comigo sozinho? Fala. Mas que nível de intimidade você tem que ter para isso? Qual nível de intimidade você tem que ter para chegar a um ponto de experiência com Deus como Moisés teve? Qual o nível de intimidade que Moisés, ele chega, vai para o monte, e ali ele fica 40 dias no monte. Quem aqui pode ficar 40 dias no monte? Ninguém. Já pensou por ele? Amém, irmão? Quem aguenta ficar 40 dias de jejum? 2 dias você já está abrindo o livro. Ó, você já viu que a gente está muito distante disso. Eu já fiz 30 dias de jejum consecutivo, sem água, doideira, nunca mais eu faço na minha vida. O povo não vê essas coisas não, mas eu não sabia. Fui na fé. Para morrer por causa dessas coisas aí. Entendeu? Quase perdi a vida com essas doideiras na cabeça. Mas Moisés fez. E ali a Bíblia fala que Deus aparece para ele face a face. Meu. Olha que coisa tremenda. Eu não duvido da manifestação de Deus. Eu não duvido da experiência que um homem e uma mulher conseguem ter com Deus no face a face, igual Jó teve. Experiências pessoais com Deus é a chave, no meu ponto de vista, na minha maneira de entender, da igreja ficar firme com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém pode substituir a experiência com Deus. Ninguém pode. Senão você não vai conseguir ter uma fé respaldada no Senhor. Ninguém, por exemplo, olha o nosso pastor, meu pai, o Bispo Wilson. Papai viu Jesus 3 vezes. Papai já foi arrebatado um monte de vezes. Papai já entrou num ambiente de guerra espiritual que o diabo pegava ele, levantava ele no ar e soltava, ele caía no chão. Então são coisas de experiência que ele teve no meio do mato, fazendo jejum por essa cidade, fazendo jejum para começar essa igreja. Mas a verdade da igreja em si, no todo, é que cada um começa a aprender sobre Deus através de alguém. É um pastor que te ensina, é um irmão de mais experiência espiritual que vem e fala com você. E você começa a ter uma vida de crescimento no Senhor a partir de uma instrumentalidade humana. É um ser humano usado por Deus para te ensinar uma verdade. Sim ou não, gente? Sim. E o que acontece com essa verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ponto a ponto você vai recebendo mais de Deus, recebendo mais de Deus. E alguns dizem, isso é lavagem cerebral. Eu falei, cara, e não é só lavagem cerebral não. É cerebral, é almática, é do corpo, limpa tudo, porque a Bíblia transforma. Amém. Aleluia ou não? Aleluia. Ninguém, quando aceita Jesus, foi convidado para viver uma religião. Quando você aceita Jesus, nós fomos convidados a viver uma nova vida. Amém. Então é novo, não é velho, é novo. Não é os hábitos do passado, são hábitos novos. Mas isso é conduzido por um ser humano. É por um ser humano. Agora, preste atenção. Da mesma maneira, o diabo atua na nossa vida através de pessoas. Da mesma maneira que Deus fala através de um ser humano e nos conduz para a sua verdade,
O diabo também fala através de seres humanos para nos conduzir a um engano. A um engano. E isso mexe com nossa estrutura porque a gente acaba se entregando em situações que não percebemos. Eu vou dizer uma coisa. Você pode estar do lado de alguém cristão, que se diz cristão, firme no Senhor, e que pode estar passando por uma fase difícil. E a boca dele pode começar a ser conduzida pelo diabo e não por Deus. Você pode fazer parte de uma igreja que tem um pastor, uma pastora, que sempre te orientou, que sempre ministrou no seu coração, mas como seres humanos, eles podem ser um instrumento do diabo para julgar sobre você um engano. E você não percebe. Aleluia. Aleluia. O Ansel, como assim? Olha para Pedro, tentando interferir num propósito de vida em Jesus. Onde o próprio Jesus chega para Pedro e fala: aparta de mim, Satanás. Não te convence coagitar das coisas espirituais. Olha como é as coisas. Olha para o irmão do seu lado, olha para ele. Fala para ele assim: cara, você é usado por Deus ou pelo diabo, hein? Me ajuda aí. Usado por Deus ou pelo diabo? Aleluia. Aleluia, irmão. Amém? Quem tem pai e mãe aí? Amém. Aleluia. E aí? Toda vez é Deus que fala? Ô louco, irmão. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Quem tem filhos aí? E aí? Toda vez é Deus que fala através deles? Quem tem patrão? E aí? É Deus que fala através da boca deles? Quem é funcionário? É Deus que fala através da sua boca? Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? É Deus que está falando através de você? Quantas vezes nós somos persuadidos e somos instrumentalidade que não é de Deus, mas do diabo na nossa casa? Porque o diabo toma a nossa vida e a gente não percebe e acabamos sendo uma instrumentalidade de Satanás, ué. Mas o anjo, como que se dá com isso? Como que se dá com isso? Se você caminhar a sua vida espiritual debaixo da experiência que o homem te faz ter com Deus, você será uma pessoa que pode cair numa tentação sem perceber. Porque o que o homem te ensina em Deus, está na hora da igreja começar a viver com Deus através de uma experiência pessoal com Ele. Porque o homem que te ensina, a mulher que te orienta, espiritualmente falando, na palavra de Deus, são seres humanos. E uma falha que eles tiverem, uma decepção que você tiver, vai fazer com que você se desvie de uma verdade, porque você fundamentou a sua crença naquilo que um homem te passou, e não numa experiência que este homem te ensinou a ter com Deus. Aí você cai. Aí você deixa de ser fiel. Aí você pega aí, regride. Ao invés de progredir, você anda para trás. Porque isso, porque o diabo, ele vai atuar exatamente naquilo que você não tem experiência para viver em Deus. Quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Quantas decepções vivemos, irmãos? E isso não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com o ser humano. Quantas pessoas que não vieram de outras igrejas, saíram de suas igrejas porque tiveram uma frustração com o ser humano. Quantas pessoas que não estão desviadas porque tiveram uma frustração com pessoas dentro da igreja. E esse ambiente do desviar-se nada mais é do que o campo de visão aberto de um lugar de alguém que nunca se converteu em Cristo, mas se converteu no ser humano. E não adianta. Não adianta. Quando nós começamos a andar com Deus, Deus começa a trazer para a gente direções. Deus começa a passar para nós não uma opinião. Deus começa a trazer para a gente direcionamento. Amém. Mudança de caráter. Fundamentos cristãos. Base por princípios bíblicos.
Não importa se é o homem que está sendo um instrumento para te ensinar, se é a palavra de Deus que está sendo falada, você tem que entender que Deus está permitindo que você aprenda algo numa linguagem humana acessível, para que você entenda, é desse jeito que tem que ser. Quando nós olhamos o texto, é impressionante, desculpa a minha liberdade de ministrar no seu coração, porque eu amo ser sincero com vocês. A mulher não existia nessa época. Não faz sentido, olha bem, presta atenção. Não faz sentido nascer uma família sem a base da obediência. Não faz sentido um homem casar com uma mulher se ele não sabe o que é obedecer. Não faz sentido uma família nascer se este homem que toma a decisão de escolher uma mulher não sabe o sentido, o significado da obediência e o que pode acontecer com a consequência da desobediência. Não faz sentido. Agora eu quero que você analise o texto, porque a Bíblia fala que Deus fez o jardim dentro do Éden. Éden é uma geografia, é uma região, mas dentro do Éden, o Senhor vai lá e constrói um jardim e coloca Adão nesse jardim. E a Bíblia fala que quando Adão chega nesse jardim, já estava tudo pronto. O que eu falei? Já estava tudo. Diga assim, já estava pronto. Olha para mim, se já está pronto, por que você está preocupado em fazer? Já está pronto. Já está tudo pronto. A Bíblia fala que a última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado. O que é isso? O preço está pago. O que Jesus está dizendo? Já está pronto. Para de inventar moda. Siga a direção correta, porque tudo vai vir e vai te alcançar de acordo com a palavra de Deus que foi liberada sobre você. Agora cabe a nós entender o que? Não fique tentando dar uma ideia para Deus de como deve ser, porque Deus é Ele que é Deus, não é você. E a gente tem que amadurecer como cristãos. E a palavra fala que o homem então chega naquele ambiente e ele percebe um lugar para a sobrevivência. Ele percebe um lugar que ele poderia ter uma vida. E Deus nesse lugar vira para o homem e diz: todas as árvores do jardim. O que Deus falou? Todas as árvores do jardim. Como é que é a igreja? Todas as árvores do jardim. Você pode o quê? Comer. Comer. Diga assim, a permissão. A permissão. Diga assim, se Deus deixou, Deus deixou. eu posso. Eu posso. Amém ou não? Amém ou não? Tem como questionar isso? Hein, gente? Não tem, velho. Deus já mostrou tudo. É teu. Você pode comer de todas as árvores. Uau! É uma coisa linda. Hein? A permissividade de Deus é incrível. E o que eu acho mais poderoso em Deus é que Deus não quer criar nenhum tipo de robô, mas quer te dar a oportunidade de discernir a verdade. E aí Deus pega e fala assim: menos, opa, tem um detalhe, menos da árvore que dá o conhecimento do bem, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você o quê? Comer. O que vai acontecer? Morrerás. Certamente morrerás. Fala assim comigo. Fala comigo assim, duas opções. Duas opções. O tudo O tudo e o que não pode. e o que não pode. O problema da gente é que a gente quer o que não pode. Caramba, Deus te dá tudo, mas o tudo para você tá bom não. É tudo que é meu. Vou pegar um exemplo aqui muito massa. Olha isso. Bom, tá difícil de fazer as doações, tá, irmão? O povo, vamos pegar isso. O povo está numa mentirada danada aí fora, só Jesus. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Você sabe que está aqui dentro ou não? Não, então, esse é o problema da gente. A gente não sabe, mas quer saber. Você não sabe, mas tu quer saber. Ô curiosidade. Não é verdade, irmão? Deus vira para você e fala assim: ó, tudo isso aqui é seu, ó. Tudo é seu. Tudo que isso vai pegar para você é seu. Desfruta de tudo. Eu estou te dando tudo isso aqui, mas aquela lá não pode não.
Não é, irmão? Aí você olha assim, uau! Aí de repente, o que será que tem lá? Desse jeito, dessa situação. Me ajuda a pregar aí, irmão. Desse jeito. É verdade ou mentira? Verdade. Rapaz do céu. Para que tu quer fuçar naquele trocinho ali? Você não está vendo que Deus falou não? E aí, irmãos, a gente tem um problema que começa dentro do lar. Porque o filho que não aprende a obedecer um pai e uma mãe é um filho que se lasca na vida por aquilo que não aprendeu a discernir entre sim e não. Somos seres racionais. Nós temos a competência de tomada de decisões. Precisamos entender que existe algo que Deus quer te dar. E isso basta. Puxa vida, por acaso o Senhor vai colocar uma medida injusta? Claro que não. O Senhor vai te entregar o que você precisa para hoje. Então para de se iludir com aquilo que ainda não foi te dado. Para de se iludir com aquilo que ainda não te foi entregue. Porque se o Senhor não te entregou, não é hora de ter. Se contente com aquilo que você tem. Porque o que você tem é resposta de Deus para você hoje. E vai desfrutar do tempo de hoje, que é um presente. Mas eu queria aquilo lá. O mal do mundo. Excesso de futuro e excesso de passado. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, depressão. O Senhor te dá o presente, mas o diabo te ilude, te prendendo na depressão do passado, daquilo que passou. Ou te ilude na ansiedade de querer viver o futuro que ainda não te chegou. Escute, o passado está lá atrás, não volta mais, já era. E o futuro não existe. Por que você está preocupado com isso? O presente é um presente de Deus. Vai permitir perder o teu presente? Olha a mulher que tu tem. Eu falo tanto isso com os casais, diante da nossa trajetória, eu e Dani. Gente, eu nunca mais vou ter um ano de casado. Nunca mais, já era. Hoje eu estou vivendo o 26º ano de casado. Acabou, não tem dessa. A minha esposa nunca mais vai ter 30 anos. Eu nunca mais vou ter 30 anos. Já estou com 50, filho. E um. Compreendeu, não? O Yohai nunca mais vai ter 10 anos. Já está com 20. Yosef nunca mais vai ter 5 anos. Já tem 16. Não volta mais. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer estragar o presente de Deus, iludindo você com verdades absolutas que Deus colocou no seu coração, trazendo uma ilusão para que você possa ser enganado pelo diabo, entende? Dentro de uma verdade absoluta de Deus. Olha que coisa poderosa. A Bíblia fala que Deus pegou o homem, não tinha mulher não. Pegou o homem, colocou o cara no Éden, mostrou tudo e colocou limites. Um homem sem limites, uma mulher sem limites, é uma pessoa desgovernada. Se não há limites para a sua vida, você é uma pessoa que aponta para todo quanto é lado e dá tiro. Tem que ter limites. Tem que saber até onde você pode ir. Você tem que saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas eu estou curioso. Então, curioso. Vai estudar quem fuçou na sacola errada, o que deu. Vai aprender com quem errou. O que você quer aprender por si próprio? Se há sabedoria no erro dos outros, por que você quer cometer o seu erro? Na mesma área que os outros erraram, você acha que com você vai ser diferente, por quê? E aí Deus pega, traz a direção. Quem é homem aqui? Amém. Não, disse assim não. Quem é homem aqui? Vamos me ajudar? Vamos ajudar? Está chegando aí mês que vem, Forja para nós. Amém? Nosso momento de seminário Forja. Amém ou não? Todos os machos das igrejas Casa da Bênção, Juiz de Fora, vai ser uma loucura aqui, diga amém. Vou criar aqui um kit de sobrevivencialismo. Vamos ter um ringue de boxe aqui na frente. Não, fala sério. E vai ter até as luvas aí pra gente, pra quem quiser encarar um outro aí. Não, fala sério, vai virar um ringue aqui dentro aqui. Um kit de sobrevivencialismo, porque a nossa conferência de homens Forja será a batalha de todo homem.
Mas ninguém gostou, não. Amém, homem. Não veja a hora de chegar. Esse homem não reage. Amém? Então quem é homem aí? Nossa. A fraquinha, né? O grito é esse aí mesmo. Amor, honra, unidade. Amém? Então escute isso. Deus pega um macho, coloca ele no ego e fala para ele assim: você está vendo tudo aí? Estou vendo, é teu. Tudo é teu aí. Mas aquele lá, só não pode mexer não. O dia que tu mexer, é certo. Adão, presta atenção. Adão, é certo. Tu vai morrer. Você não pode deixar. Amém? Amém? Amém. Tem algum filho aqui? Amém. Que tua mãe, teu pai falou para você: não faz isso. Se você fizer, você vai ver filho depois. O que você fez? Foi lá e fez. Você fez. O que deu depois? Lascou. Havaiano voando. Chinelo voando. Sapato voando. Pedaço de vassoura voando. Não é verdade? E eu tentava fugir da minha mãe. Minha mãe dizia: galinha, tudo volta para casa. Você vai chegar aqui. Na hora que tu chegar, a correia está esperando atrás da porta. Então não volta para casa? Não volta, não volta, não volta. Voltei. O que aconteceu? Mãe raiz, pai raiz é dessa forma aí. Nessa geração fresca de hoje não. Aí não vai bater não, vai ficar traumatizado. O que é? O problema da gente é que a gente fica preso numa ciência que é uma baita de uma mentira e não vai para a Bíblia, que a Bíblia fala: pega a vara e corrija teu filho. A Bíblia não. Mas vem um conselhinho tutelar de um tanto de homem que não é homem, mulher que não é mulher, entende? Chega na tua casa e quer mandar na vida da tua família. Vai lá mandar na minha família para ver se não sai quebrado no pau. Quem governa minha casa sou eu. Não tem dessa não. Amém ou não? Eu apanhei pra caramba e eu dou graças a Deus por minha mãe ter me corrigido. Ai, você ficou traumatizado? Fiquei enquanto era criança. Hoje que sou adulto, entendi que foi para o meu bem. É verdade. E falo com minha mãe hoje: você tinha que ter batido mais. Então, que isso, meu filho? Mãe, você vacilou, você tinha que ter aproveitado. Porque hoje eu tenho 50 anos, como é que você me bate agora? Não, você não precisa mais, né? Embora você faça esse negocinho aí, que você está precisando de um corinho. Então bate, mãe, bate. Amém ou não? Quem foi criado com pai e mãe raiz aqui, irmãos? Amém. Maravilha. Glória a Deus. Amém ou não? Amém ou não? E aí o que você vê, irmão? Deus foi lá e falou pro cara: ó, tudo é seu, filho. Tudo aqui é seu. Tá? É seu. Tá vendo aqui? Olha o tamanho desse mochilão aqui, ó. Olha, Adão, olha aqui. Nossa, Adão, que é esse? Aquele lá não. Ali não. Pronto. E deixou o homem viver. E ele está vivendo, seguindo a direção da obediência, seguindo a voz que ordena o que é certo, trazendo sobre ele discernimento de uma verdade, compreensão de uma verdade. E eu quero que você capte algo comigo aqui, irmãos. O maior desafio da gente não é viver a verdade que Deus mandou você viver, é apresentar para a sua prole que essa verdade é necessária continuar sendo vivida. Cara, é muito difícil ensinar. Meu Deus do céu. É difícil você pegar uma esposa rabugenta, que não sabe o que é submissão, que não sabe ouvir um marido, que quer mandar no homem dentro de casa, que não entende que o sacerdócio está nas custas de um homem, não de uma mulher. É difícil lidar com uma mulher sábia e um homem infantilizado, que para ele está tudo bem, que não sabe te trazer direção, que não tem normas, que é uma pessoa fresca. Complicado lidar com gente assim. É difícil você pegar o teu filho que ama tanto, irmãos. Irmãos, quem é pai e mãe aqui, bateu no seu filho e depois você chorou? Você deixou ele ver você chorando? Não. Mas não foi doloroso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um dia minha casa estava pegando fogo, mano. Uma loucura, uma brigaiada dentro de casa. Eu olhei assim, meu irmão, Deus do céu, meu. Tem um tempo você já. Era a Dani, o Yohai e o Yosef chorando, porque não aguenta ver esse tipo de situação, ele fica muito mal. Entende? E o Yohai disse: Deus, eu quero assim. Eu falei: Que isso? é aquele gritão profético, irmão. Entendeu? Eu estou cansado dessa bexiga dessa casa. É só gritaria nesse lugar, tentando pôr em ordem um desabafo. Você quer saber? Hoje eu vou pôr vocês tudo na mão de Deus.
Saí, fui lá pro quintal, ajoelhei, bati a cara na parede e comecei a gritar no quintal para que minha mulher ouvisse minha oração, para que meus 2 filhos ouvissem a minha oração, e falei, Senhor, eu não estou conseguindo cumprir a minha missão. Então me leva embora, porque não tem utilidade na minha vida se minha mulher não me escuta, se meus filhos não me escutam, então me leva embora que é melhor. E foi uma doideira, chorei por correr. Depois que eu me lasquei todinho com Deus, eu volto para dentro de casa, que silêncio. Que silêncio. Homens, a responsabilidade é sua. Hoje não é o dia do foge não, mas presta atenção. A espiritualidade da tua casa não devia ser firmada pela tua esposa, tinha que ser firmada por você. É você que tinha que ser o primeiro a sentar na frente da igreja, não tua mulher. É você que tinha que ser o primeiro a ser batizado pelo Espírito Santo, não tua esposa. É você que tinha que ser o cara mais entregue com Deus e não a tua mulher, porque é o contrário. A mulher é mais aberta que o homem. A mulher obedece primeiro que o homem. O homem é cheio de frescura. Quem é esse cara pensa aí que está falando isso aí? Então, isso é o problema da gente. Isso é o problema da gente. Mas escute isso. Aí a mulher aparece, né, irmão? A mulher aparece. O que eu falei? A mulher aparece. Antes da mulher aparecer, só vou trazer uma figura de linguagem aqui. Amém ou não? Amém? O que acontece? Adão está lá cuidando de tudo, cara. Cuidando da geografia que Deus pôs na mão dele. E ele começa, a Bíblia fala, ele começa a dar nome aos animais. Lembra disso? Lembra disso? Então ele começa a dar nome. E a serpente estava lá, mano. A serpente não era um demônio, era um bicho. Eu, particularmente, acho mó legal a cobra. Sou doido para ter uma cobra. Entende? Mas Dani fala que a única cobra lá de casa é ela. Eu falei assim, ainda bem que você não tem veneno. Aí, ele fica zoando o outro. Mas eu tenho uma vontade, querendo uma jiboia. Aí, cara, ela era de boa. Na verdade, a Bíblia fala que ela era a mais astuta. Ela que tinha mais admiração. Ela que tinha mais capacidade de adestramento. Entendeu? Vocês estão me entendendo ou não? E o homem e a mulher, não quero entrar em detalhes, mas só para absorver, depois você estuda melhor. O homem e a mulher, antes da mulher vir, mas também foi dessa forma depois que ela veio, eles eram imortais. O corpo deles eram imortais, eles viviam em outra dimensão. Então eles se comunicavam com os animais de uma forma, em uma nova dimensão, ou a 4ª dimensão, melhor dizendo, compreende? Então eles se comunicavam, conversavam, o cara trocava uma ideia com os bichos, mano. E não era igual hoje, o homem querendo ser cachorro. Não era assim, não era esse troço maluco que está rolando aí. Não era assim, não. Conversava na moral. E a serpente conversava, trocava ideia. Entende? Então o que eu percebo? Olha onde como é que eu viajo. O que eu percebo? Esses animais ajudavam Adão a tomar conta do jardim. Compreendeu? Como eram imortais e viviam numa outra dimensão, então era uma frequência que eles canalizavam com o outro, e de repente tinha lá um tatu passando mal, o tatu julgava uma mensagem para Adão, e Adão, opa, estou chegando aí agora, eu vou te curar. Estão conseguindo entender a minha realidade aqui? É só estudar a Bíblia que você vai entender que isso é real. Aí, o que acontece? Rapaz, a serpente era uma amigona de Adão. Mas não era com essa característica de hoje, né, que as mulheres, ai, cobra, eu tenho pavor de cobra. Não era assim, era legal, não era igual hoje. Porque a cobra virou uma maldição, não virou? Tadinho da bichinha. Já passou tantas milhões de anos até hoje, cara, vou pisar na tua cabeça, porque Deus mandou pisar na sua cabeça. Apareceu lá em casa uma cobrinha lá. Um fiotinho desse tamanhozinho assim, não assim. É, assim. A doida, ai, meu Deus do céu! Olha você, ai, pai, eu quero pegar. Eu falei, não, calma aí, deixa eu ver qual que é a marca aí desse troço. Deixa eu ver se é Pirelli, dia. Como é que é esse negócio aí? Aí peguei a foto, tiramos foto dela, coloquei no chat GPT, falei, que bicho que é esse aí? Cobra d'água, não tem veneno, de boa. Falei, sério, pode pegar. Não, mas não deixa ele pegar, vai picar. Vai picar, mas vai morder, não vai morrer não. Deixa o menino pegar. Não deixou. Ô, essas mulheres que querem criar filho fresco, viu? Só uma cobrinha. Apareceu lá em casa lá, linda, coisa mais linda do mundo. Acho que eu peguei para pôr no aquário, mesmo que não tinha um aquário, mas também vou prender o bicho, deixa o bicho solto, né? Aí pegamos uma pazinha, levamos ela, soltamos lá do outro lado do quintal lá, saiu de boa. Cobra é legal, não, mano. Mas criou-se uma característica pesada sobre a cobra por causa de uma influência que Adão permitiu. Tá vendo? Aí está
tudo certo, tudo tranquilo, Adão colocando tudo em ordem. Deus olha para Adão, aí rapaz, tu tá rompendo, tu é um cara incrível, você não está olhando para aquele lugar lá que eu falei que não pode. Você está desfrutando de tudo que eu entreguei na tua mão, é isso aí. Aí Deus olha, está faltando alguma coisa para esse homem. Esse homem obedece, esse homem colocou ordem no jardim, esse homem organizou tudo que eu coloquei na mão dele, mas está faltando para ele uma auxiliadora. Faltando o quê? Pronto. Quem é a mulher? Amém. Viu? Você não é só mulher não, tu é auxiliadora. E não só auxiliadora, idônea. Não é doidona, idônea. Amém, irmão? Auxiliadora idônea. Porque as mulheres ficam loucas da cabeça, meu Deus. E aí, Deus pega e fala assim, ó, não é bom tu ficar sozinho não, vou dar um soninho profundo a você aí e vou fazer para você uma outra metade. E o cara cai no sono profundo, não acorda mais, e Deus vai lá, tira uma das costelas de Adão e forma Eva. Amém? Amém. E então Adão acorda, nossa, dormi demais. Aí tudo que ele viu, você imagina, não sei quanto tempo ele viveu sem a mulher, mas ele via tudo naquele jardim, menos uma mulher, certo ou não? Certo ou não? Certo ou não? Me ajuda aí, me ajuda na interpretação bíblica aí. De repente o cara acorda, vai fazer as atividades normais, não sei quantos dias ele ficou dormindo, a Bíblia não relata esses detalhes, só sei que ele acordou e falou assim, rapaz, deixa eu pôr em ordem as coisas de normalmente, porque rapaz, quanto tempo que eu dormi, essa árvore aqui está estranha. Ô serpente, você não me acordou não? Você tinha que ter me acordado, olha o que está rolando. De repente Eva aparece. O cara, uou. Quem já viu o cachorro? Quem já viu o gambá? Quem já viu o tatu? É bonitinho? Qual a mulher lá? Não, mas você só vê essas coisas doideiras, não? O cara só está vendo isso, só bicho na frente dele. Vem com essa mulherzona. Hã? Hein? Criado por Deus, já com os seus, a partir de 30 anos de idade. Perfeita. O cara olha assim, eita, que é isso aí? Esse bicho é muito original. Isso é maldade. Ele não via maldade, mas ele viu algo diferente, né? Ele falou assim, uai, esse, ô Senhor, essa veio agora, eu nunca vi ela aqui não, ela é forasteira de dentro. Não, o cara ficou doido. Deus pega e fala, aí para a mulher. E ele diz, essa carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Acabou. E Deus falou, agora vocês crescem, multiplica, enche a terra e domine todas as coisas. E agora vai os caras. Eita Deus, meu Deus. E vem filho, duas mulheres, rolando lá, estão crescendo, desenvolvendo. E esse é o problema da gente. A gente casa, se dá em casamento, vai desfrutando do que Deus tem e esquece que o diabo está tentando entrar na nossa vida. A gente para de vigiar. E aí do nada, Eva está sozinha, fazendo as atividades dela, e ele fazendo as atividades dele em algum lugar. E o diabo entra na serpente. Quem entra na serpente? Escute, a serpente não era o diabo. O diabo entra na serpente. E quando entra na serpente, a Bíblia fala que ele começa a persuadir Eva. O que ele começa a fazer? Abre comigo aqui, capítulo 3 de Gênesis aí mesmo. Olha aí, versículo 1. Vem comigo. Fala para o teu irmão aí. Existe uma serpente sendo dominada pela coisa ruim. Dentro da tua casa. Você tem que vigiar. Ô Bruna, eu queria ter uma serpente só para perguntar para ela, o capeta está você aí ou é Deus? Fala aí. Interessante. Quem dera se fosse assim, né? Mas a serpente pode ser você. É verdade. Pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos. Né? Pode ser um bicho, né? Um cachorro que está perturbando dentro de casa e está gerando problema na tua casa e você não consegue governar teu cachorro. Né? Pode ser um gato. Pode ser a conta de luz. Pode ser o filho tomando banho muito tempo e não se preocupa em pagar a conta de luz. Ó, Deus falando aí.
Amém? Aleluia. Pode ter forma de L. É a luva. A luva. Certo? Tá bom. Olha isso. A cobra era o animal mais esperto. O que a cobra é? Você não está entendendo. A cobra era. Não é mais. A natureza foi corrompida. Ó. A cobra era o animal mais esperto que quem criou? Deus. Quem criou? Deus. O capeta? Não. É Deus. Então todo mundo aqui que tem problema com a cobra, em nome de Jesus, libera perdão para a cobra, irmão. Tadinha dela. Libera o perdão para ela. O que o Senhor havia feito. E ela perguntou à mulher, olha que coisa. Viu que existia um poder de comunicação entre eles? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Irmão, foi isso que a gente leu? Não. Foi essa mensagem que Deus falou para Adão? Não. Adão comunicou com Eva essa mensagem? Não. O que foi, Daniel, que Adão falou para Eva quando ela apareceu? Eva, vem cá, vou dar um rolê contigo, amor, vamos aqui. Olha o lugar que o Senhor colocou a gente aqui. Vai te mostrar, ó, tudo isso aqui é nosso, ó, tudo. Amor, tudo é nosso, amor, tudo isso aqui é nosso. Tá bom, amor? Pode colocar onde você quiser. É nosso, para o nosso desfrute. O Senhor nos deu. E ela olha e fala assim, nossa, que legal. Amor do céu, Deus fez isso para ele. Foi Deus, amor, foi Deus que fez para nós. E ela olha assim, amor, como eu te amo, eu sei que você me ama, mas Deus deu isso tudo pra gente. Mas amor, presta atenção, tá vendo calar? Tá vendo? Não pode não. Aquela ali não pode não. Deus falou que se a gente comer aquele fruto ali, nós vamos morrer. Então, amor, não toca naquilo ali não. Viu, amor? Presta atenção, mulher. Não toca naquilo ali não. Aí, olha o problema da mulher. Não foi Deus que falou com a mulher. Foi Deus que usou Adão para trazer para a mulher a direção certa. Por isso que o homem tem que saber ser homem de Deus. Para que você tenha uma mulher sujeita às suas orientações. Mas se você não leva teu Deus a sério, não espere que a tua mulher te respeite. Aleluia? Aleluia. Parece que eu estou no forte, né, Tiago? Amém? Hoje não é terça-feira não, né, gente? É domingo, né? Que isso pega mais leve. Tá bom? E aí está lá a mulher vivendo, desfrutando de tudo que Deus criou. Beleza, tá tudo certo. Mas aí chega uma hora, olha bem, como o Daniel disse, como é que foi, Daniel, que você falou para ela? Ué. Mesma mensagem dele, mesma coisa, sabe? Não compensa. Né? O que você falou para ela mesmo? Isso. Exatamente. Viu? Olha, quando eu falo, Ellen, presta atenção, amor. Tudo é nosso, amor. Tudo é nosso. Tudo que Deus deu para a gente é nosso, amor. Mas aquilo ali que o Senhor não nos deu, que o Senhor não nos permitiu ter, ali não pode tocar, não. Foi assim ou foi? Foi ou não? Aí o que o diabo fala? Ô, Eva, chega aí, vai ideia com você aí. Por quê? É verdade que Deus falou que vocês não podem comer nenhuma das frutas. Nenhuma, pois é. Não, Deus falou isso, gente. Não. Ô, me ajuda a pregar aqui. Na moral, deixa eu te falar uma coisa aqui, uma revelação poderosa. Tudo que é questionado, pessoas que questionam o que Deus te deu, sai de perto porque é o diabo. É isso aí. Compreendeu? Tem gente que trabalha do nosso lado com inveja. Entendeu? E quer deturpar uma palavra de desfrute que Deus está te dando no dia de hoje. E começa a te persuadir para interferir na alegria do que Deus está te dando para viver hoje. O ladrão de alegria existe todo dia do nosso lado. Vigia. Quando alguém vem questionar o que Deus me deu, eu já sei o lugar que esse cara tem que estar. Aparta de mim, Satanás. Como é que é fácil ver as coisas? Amém, igreja? Amém. Olha isso. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore. Falou certo ou não falou? Hein? Falou ou não? Falou. Mas ela está falando com quem? Qual foi o dia que a serpente comentou sobre isso com eles? Nunca.
Eu quero que você entenda, irmãos, a tentação não vai vir de alguém distante, vai vir de alguém que está bem perto de você. Para trabalhar uma verdade absoluta de Deus e contornar, fazer com que essa verdade se torne algo mentiroso para você. Cuidado com os mais íntimos, que têm acesso, que você para escutar. Rapaz, eu estou lidando com o Daniel. Tem quanto tempo, Daniel? A gente é pouco tempo ainda, né? Um ano e poucos, né? 2 meses. Tá vendo? Rapaz, eu estou aprendendo o contexto dele. Eu estou aprendendo o jeito dele. Somos novos ainda em parceria. Mas, cara, eu estou entendendo o jeito dele falar. Eu estou entendendo a forma dele. A gente aprendeu a se comunicar. A gente está... Agora, você imagina vivendo mais tempo. Andando mais tempo junto. Você sabe o que a gente fala todo dia? Não é a mesma coisa, Adriano? Não. A gente senta para reunir, mesma coisa. Fala tudo o mesmo assunto, não é isso? Quantos anos esse povo está vivendo com essa serpente? Quanto tempo lidando com ela? E de repente ela vem com uma fala sobre Deus. Sobre o meu Deus. Como assim? Vai. Ela já não tinha que discernir ou não? Sim ou não, gente? Sim. Olha isso. E ela falou o quê? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Nem o quê? Deus falou que não podia tocar? Não. Hein? Não. Fala assim, acréscimo de Adão. Deus falou, não come. Adão falou assim, não coma e não toque. Quem ama, protege. Amém? Amém? Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você tocar. Aleluia? Quem está aqui comigo? Ó, acrescentado aqui, ó. Se fizermos isso, morreremos. Amém, gente? Amém? Amém? Amém. Mas a cobra afirmou. Meu Deus do céu. É o boi lá em casa que vai falar comigo. Deus está doido. É o nosso pastor alemão, que é um cachorro, mas é pastor. Lá em casa todo mundo é pastor, até o cachorro, né? Entende? Chega para mim e fala assim, Deus, uau. Né? Bem isso aí que você está falando, não. O quê? Não, eu repreendo meu cachorro até no nome de Jesus, né? Veja só. Olha lá. A cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. O que é isso, rapaz? O que é isso? Deus não falou que ia morrer? O que a serpente está falando agora? Vai morrer coisa nenhuma. Você está vendo? Você está vendo? Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha para mim. Nós, seres humanos, fomos feitos em mais semelhança de quem? De Deus. Olha a persuasão como é que vem. Ela já parecia com Deus. Ela não precisava ser igual a Deus. Ela já era. Adão já era. Mas olha como que ela faz. Olha como que a serpente trabalha. A serpente coloca Deus em um lugar onde Eva ainda não tinha acessado. Olha isso. Fazendo com que vocês abram seus olhos e vocês comecem então a ver como Deus vê. Conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. Lê para mim. Vamos lá, vamos todo mundo. 1, 2, 3, vai. E a mulher viu que a flor era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Rapaz, dá uma raiva de Adão nisso aqui, né? Com certeza ele viu o fruto. Com certeza ele conhecia. Irmão, quem já viu maçã? Se você vê uma maçã, você sabe que é maçã? Sim. Sabe ou não? Sim. Quem aqui já viu pera? Quem já viu acerola? Sim. Rapaz, o cara sabia. Ele sabia. Mas olha o que acontece. Escute, quando Deus te fala uma palavra, o primeiro que escuta é o diabo. Eu vou repetir isso. Quando Deus libera uma palavra para você de obediência, o primeiro que escuta é o diabo. E o alvo dele é pegar essa palavra que te respalda em ser abençoado por Deus e torcer essa palavra de alguma forma, para que você ache uma maneira de ser desobediente.
Porque na hora que eu desobedeço uma voz direta de Deus, o diabo tem legalidade de tocar na nossa vida, e Deus não pode ser injusto, porque a natureza dele é justa. E então a consequência chega. Repara, antes do diálogo com Satanás, Eva tinha um discernimento sobre a árvore. Depois do diálogo com Satanás, Eva olha para aquela árvore e ela começa a perceber o quê? Esse negócio é bom. Rapaz, esse negócio aqui tá maneiro, viu? É verdade mesmo, né? Tem uma coisa aqui que tá legal. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Rapaz, tá legal. Tá maneiro. Mas o Senhor não te deu tudo aquilo lá? Deus deu isso aqui, eu vou parecer com Ele. Uma maneira. Eu doido para ver aqui dentro, nunca vi. Nunca vi. Rapaz, eu vou ficar igualzinho Deus. Rapaz, você quer ficar igual Deus mesmo? Na moral, você vai aguentar? Você vai suportar? Como pode a criatura querer se tornar um criador? A obediência nada mais é fazer com que eu e você entenda o nosso lugar. E a gente aprenda o lugar que Deus tem que estar. Porque se não há ordem e decência na nossa vida, é porque nós perdemos o senso da direção daquilo que é correto. É só isso. Papai e mamãe ensinou coisas para mim que são absurdas hoje. Eram coisas pessoais deles. Cultura deles. Aprendeu com vovó, com vovô. Entende? E aí eu entendo, eu aprendi a separar aquilo que era a voz do meu pai, mas aquilo que era a voz de Deus. Papai dizia coisas que hoje não funcionam mais. Mas era coisa pessoal. Porém, a verdade bíblica que meu pai me ensinou, ela nunca mudou. Nunca mudou. O mundo evolui, mas a palavra, ela continua tendo autenticidade como voz de Deus para mim. Você entende? O problema é a gente começar a olhar para aquilo que Deus falou que não deveríamos tocar como se fosse algo agradável aos nossos olhos. Esse que é o problema. Deus falou para você, não pode prostituir, mas é bom. Não pode ficar doidão, viciado, mas é bom também. Não pode, mas é bom. O que acontece? Uma verdade sendo trazida no nosso coração com o espírito de engano para acabar com a gente. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Fala assim comigo, Eva viu. Diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Deus falou para você no passado que você era obediente, mas hoje você está vendo de forma diferente? Antigamente você era fielzão nisso, seguia ali firmão, mas hoje você já estava assim, realmente não tem problema mais não, isso aí já era. Essas coisas não tem mais problema. Entendeu? Quem está comigo aqui? Amém. E aí o que acontece? Versículo 7. Nesse momento, os olhos dos dois abriram. O problema, irmãos, que a verdade que foi enganada por Satanás, ela nunca fica no engano só sobre a tua vida. Você sempre transborda na vida de quem está perto de você. Esse é o nosso problema. Aquilo que para você foi engano, que você foi enganado por Satanás, agora você começa a influenciar seu marido, começa a influenciar sua esposa, começa a influenciar os teus filhos, começa a influenciar a tua prole. Por quê? Porque você ficou decepcionado de alguma forma, Satanás pegou isso aí como uma raiz de iniquidade e foi transmitindo sobre você uma verdade absoluta de Deus como algo que pode ser relativo. Não, isso é relativo. Funciona em tal lugar, aqui não funciona não. Quem está vivo aqui, diga amém. Fala assim, o diabo atua de uma forma que você não percebe. Você não percebe. E o que a Bíblia falou? Os olhos deles abriram. O que eu falei, igreja? Os olhos deles abriram. O que aconteceu, igreja? O que aconteceu, igreja? Vou destruir aqui, depois a gente acabou de construir de novo. Os olhos deles abriram. Foi paliativo, eu não peguei nada sabendo de nada. Os olhos deles abriram. Ai meu Deus, você viu uma calcinha aqui. Ai, meu Deus. Os olhos deles abriram. Ai meu Deus, jogaram as calcinhas fora. Os negócios tão esquisitos aqui dentro. Os olhos deles abriram.
Você tá parecendo uma cobra mesmo. Os olhos deles abriram. Entendeu? Passou. Você viu? E agora? Fique com a consequência. Não era nada demais. Era uma mentira do diabo. Parecia bom, mas gerou problema. Parecia que convinha, mas foi um espírito de engano. Parecia que ia ser a resposta de Deus. Não foi. Foi um engano do diabo. E agora a consequência chega. E na hora que a consequência chega, o diabo sai. E quem foi instrumento da desobediência sofre a consequência. A serpente voava, agora rasteja pelo chão. Foi amaldiçoada. E até hoje nós humanos temos, na sua maioria, pavor de cobra. Eva foi amaldiçoada. A partir de hoje você vai sentir dor no parto. O homem foi amaldiçoado. Agora tu vai ter que trabalhar para sobreviver. Porque eu te dei tudo pronto. Agora você vai ter que fazer ficar pronto. O diabo, ele pegou uma ilusão, gerou um problema. E na verdade, o que tinha ali dentro não era nada demais. Como você pensou, iludidamente, o Satanás, que tinha algo de valor. Os olhos abrir significa ver o que eu não precisava ter visto. Tocar o que eu não precisava ter tocado. Discernir o que eu não precisava ter discernido. Porque quando Deus traz uma direção, é sobre isso que tem que ser. Quem está me entendendo? Amém. Mas eu posso questionar? A gente só questiona o que a gente não confia. As pessoas colocam em prova a verdade de Deus, porque você na verdade não sabe quem é Deus até hoje. Porque quando a gente entende que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que aquilo que Deus tem para a gente é o melhor que a gente precisa ter agora, a gente não precisa questionar, porque a gente se agrada, fica feliz com aquilo que Deus tem nos dado. Você está me entendendo? Amém. Amém ou não? Amém. Mas aquilo lá, não, eu não preciso daquilo lá. O que Deus me deu é suficiente. Igreja, o que Deus tem entregado na sua mão é suficiente. Amém. Seja agradecido pelo que você tem hoje. Desfruta do que você tem hoje. Deus não está errando quando te fez homem. Deus não errou quando te fez mulher. Deus acertou na sua sexualidade. Tem uma doutrina do diabo aplicada no nosso meio, fazendo com que a gente tenha a sexualidade desgovernada. O que é desgovernada? É sem governo. E aí vai cada um para um lado. Deus aplicou para nós o discernimento do matrimônio. Casamento é de Deus, casamento vem de Deus, família vem de Deus. O ser humano aprendeu a amigar e achar que é normal. Deus falou para a gente ser homem de uma só mulher o resto da nossa vida. Nós aprendemos a tocar todas as mulheres para ver qual que a gente quer. O diabo tenta iludir uma verdade de Deus, colocando um espírito de engano contra nós. E a gente precisa entender que a verdade de Deus, ela é suficiente para nossas vidas. Amém. Filhos, preste atenção, filhos. Eu quero falar com os jovens. Cuidado lá nas escolas. Meninas, filhas meninas. Meninas vão te cantar no colégio. E você não tem intimidade com seus pais para chegar e falar sobre isso. Porque no meio do coleguismo na escola, é normal essas coisas acontecerem. Mas Deus ensinou através dos seus pais que homem é homem, mulher é mulher. Sexo com a pessoa do mesmo sexo é pecado. Não cai nesse troço. Não cai. Homens, cuidado. Porque vão tentar pegar você lá no colégio. Pode fazer ter uma experiência sexual, homossexual. Você não precisa experimentar para ver. Não precisa. Não tem discernimento sobre isso. Você tem que caminhar na verdade.
Mas hoje parece que é tão bom. Não é bom, cara. É a mesma coisa. Para de bobeira. Não cai nessa. É ilusão. Porque na hora que eu desobedeço, a consequência chega. Quem está vivo aqui? Amém. Quem está vivo? Fala assim comigo. Família. Família. É um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Quem é casado aqui? Amém. Cara, meu irmão, vive com a tua mulher. Vive com a tua família. É esse lugar que você tem que estar. É esse lugar que você tem que estar. Eu tô tão feliz. Estou vivendo um tempo maravilhoso, porque agora meus 2 filhos estão fora de casa. E o Rai vai trabalhar o dia inteiro fora. E o Sérgio fica na escola até 3 da tarde. É eu e minha mulher, um dia de menos. Só nós dois, querido. Olha, até 2 da tarde, cara. Só nós dois. Nossa, que delícia, irmão. A gente senta na varanda, fica olhando os passarinhos, fazendo declaração de amor. Fazendo amor também, mas isso é o papo. Deus cuidando da gente, delicioso. Eu sempre sonhei com esse troço. E agora chegou a hora. Minha mulher entrou na menopausa esses dias aí. E nada, tá bom maneiro. Tá bom maneiro, e nada de ir rolando, irmão. Ó, ela tá se dando super bem. Sabe o que eu fiz? Eu estudei sobre isso, meu brother. Eu aprendi a lidar com esse já. Eu não sou peso para ela. Porque quem permitiu a menopausa é meu Deus. E meu Deus não errou quando permitiu a menopausa. É um momento da vida dela que é maravilhoso. Daqui a pouco é eu, né? Andropausa, vem esse pausa aí, né? Misericórdia, tá escondendo, né? Amém? Mas assim, você tem que desfrutar a tua vida, curtir tua vida, seja feliz. O Senhor colocou tua mulher hoje. A Bíblia fala: se alegre com a mulher da tua mocidade. Não perca o seu tempo, irmãos. Deus não errou em te entregar o que você tem hoje. Agradece ao Senhor pelo que você tem hoje. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Cuida do teu lar. Seja um homem presente, seja uma mulher presente. Tenha a sua sexualidade ativada no Senhor, com o compromisso certo. Se você é filho, seja filho dentro de casa. Obedeça aos seus pais. Obedece. Filho não pode, então não faz. Não faz. Não queira pagar para ver. Seus pais têm mais experiência que vocês. Aprendam com a experiência dos seus pais. Desenvolva a habilidade de obedecer. Porque o dia que você desobedecer, você vai sofrer consequência. A gente aprende a obedecer dentro de casa, sabe como? Quando um pai e uma mãe vai lá e fala: não faz isso, filhinho. Quem aqui nunca tomou choque na tomada? Mas o que papai e mamãe falou? Pode pôr o dedo aí não, menino. Vai não? Não é verdade? Ou, é chave de fenda, mano. Olha a loucura, cara. Mas, o que é isso? Minha mãe olhou: bem feito. Raiz é raiz, né? Bem feito. Agora vem aqui, eu vou te bater ainda, que eu te falei que você não podia. Não basta o choque, o coração até disparou, você vai bater. Vem aqui para aprender. Que quando eu falo, tem que obedecer. Diga amém. Tem umas crianças aqui que eu acho fantástico. Papai e mamãe estão acertando, mas tem criança aqui que misericórdia. Eu já falei, tem filho de gente aqui que o dízimo dele vai ser 30%. Ah, vai. O cara quebra tudo na igreja, irmão. Quebra tudo. Tá vendo esses buraquinhos aí? Tá vendo esses buraquinhos aí? É tudo assim, para assim, ó. Para ninguém ver. Vai dar 30% de dízimo. Já falei. Então as crianças que eu já falei para elas: ó, quando o seu primeiro trabalho é 30%, tá? Por quê? Porque você rasgou essa igreja inteira. Pegou um dia, ô Jô, um menininho lá no bebedouro, pega uns copinhos de plástico. O que você está fazendo? Florzinha. Rapaz, o homem faz florzinha, não, rapaz? Pelo amor de Deus. Faz negócio aí, rapaz, tá expulso. Você custa dinheiro, rapaz. É um dízimo do povo da igreja. Não pode fazer isso, não. Ó, R$1 cada copo. Vai pedir seu pai lá. Você quer alguma coisa? 8. Vai lá, pega o teu pai, 8 então. Se não tiver 8, traz 10. Põe aqui pra você pagar seu pecado. Amém? Amém, igreja?
Não, tem uns filhos aqui que eu vou falar para vocês. Só Jesus na causa, né, Bruno? Amém? Que Deus o Guilherme está cuidando das crianças lá, Senhor. Dá graça para o Guilherme para cuidar das crianças, Senhor. Guilherme e Marcelo. Amém? Então diga assim comigo, eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que viver a verdade. Rapaz, minha imagem estava tão louca, tu tirou. Cadê a minha imagem? Não dá para pôr a minha imagem não, João? Olha que legal, olha. Foi o Iá que fez, tá? Olha lá, olha o capitão aí. Eu não sei porque colocaram a maçã, né? Sacanagem, maçã é tão bom, né, irmão? Eu acho que não era maçã, não, sei lá. Tá lá, Deus falando, orientando. Olha lá, vem o capeta e Lute Eva. Ela vai lá perto do cara. Vamos, essa tudo é bom demais, mozão. Oh, vamos fazer junto, vai ser legal, vai ser um amor incrível depois dessa maçã, você vai ver. Vai nessa. Aí o cara fala, amor, depois vai ser melhor? Olha lá, a concupiscência da carne. Nossa, amor, agora eu tô te vendo, tu tá peladona. Olha lá. Aí Deus pega e vem, Adão! Tô acabando agora a mensagem. Adão, cadê você? É Deus. Viu o frouxão que virou? Tá vendo que o homem que peca vira? Aí Deus vai dar no rolê, né? Aí acha eles. Ô, vocês estão aí? Eu escondi. Por que tu escondeu? Eu estou peladão, senhor. Quem falou que você está pelado? A mulher que tu me desse, né, Deus? Olha o olho quando abre. Tá vendo? O problema é que quando os nossos olhos abrem, a gente sempre aponta o nosso pecado para os outros e não para a gente. A gente sempre quer culpar alguma coisa, não nós mesmos, entendeu? A mulher que me desse aí, ó, me enganou bonitinho, Deus. Ó, Deus, ela falou que ia ser maneiro. Entendeu? E eu achei que ia ser bom demais, foi ruim, senhor, até acabou, não rola mais nada, acabou. Eu casei, sei pra quê, porque quando eu namorava era melhor, agora eu casei, o negócio ficou ruim. Não tem uns casal assim? Vem pra escola de casais que Deus vai por essa parada aí. Aí, Senhor, então, aí Deus viu a mulher, o que aconteceu? Adão já me culpou, mas eu vou culpar Adão, não tem jeito. A serpente que tu criaste, essa bexiga dessa cobra aqui, falou comigo, e ela falou que era maneira, eu fui, acreditei e caí com ele. Teve o Adão, dancei. Aí Deus vira para a serpente faz o quê? Se sujeita. A serpente foi a única que não falou nada. Só faltou a serpente, foi o diabo. Foi o diabo que tu criaste. Né, pastor? Só faltou essa parte do texto, né, irmão? Mas a serpente na hora foi, tomou a consequência. Adão e Eva são expulsos do Éden, do jardim do Éden. Vão para fora desse lugar, perdem a dimensão da imortalidade, começam a ser mortais. Entende? E são, eles saem sozinhos. Nenhum filho foi com eles. Só os dois pecaram. Os filhos não caíram no papo do pai e da mãe. Que geração poderosa. São expulsos do Éden. E agora eles começam do zero de novo a constituir uma nova história em arrependimento. Que a gente entenda que o pecado não vale a pena, mas se você pecou, aprenda a se arrepender. Amém? E vamos para cima, porque Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Quem toma posse dessa palavra aqui hoje? Amém. Fala assim, o capeta. Capeta. Fala, o capeta. Capeta. Dá licença. Sai fora. Porque eu vou obedecer. Porque eu vou obedecer. Quem recebe essa palavra? Amém. Eu quero orar por você. Você pode ficar sobre os seus pés. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas se você tem sido iludido por uma mentira, uma verdade que Deus te ensina através de alguém, através de pai, através de mãe, através de líderes religiosos, né, espirituais da sua vida, não importa. Qual é a verdade que está sendo quebrada? Deus te falou, Deus ensinou, mas o diabo está tentando inverter. Está na hora de você começar a projetar a tua vida na obediência. Se o diabo está conseguindo te vencer, se o diabo está conseguindo te iludir, hoje é um dia de você retornar. Irmãos, não pare para ver. O pecado não vale a pena. Não vale a pena.
Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você medite um pouco em tudo que eu estou te ensinando. O pecado não vale a pena, o pecado só vai expor uma nudez desnecessária. É isso que ele vai fazer. O diabo vai tentar te iludir, e depois que você errar, ele vai sair de cena. Porque isso é o papel de Satanás. Trabalhar uma ilusão na nossa vida. Eva, antes da serpente ser incorporada por Satanás, Eva tinha uma visão sobre a verdade. Mas depois que Eva começou a dar ouvido uma serpente que estava dominada por Satanás, Satanás começa a despertar, a cumprir um alvo, inverter a verdade de Deus e fazendo com que essa verdade se torne uma mentira. E o problema é que a consequência vem, e esse é o alvo que o diabo quer. O diabo quer que você sofra a consequência. Porque a consequência é exatamente a atuação livre e permissiva de Deus na vida do diabo para destruir nossa vida cristã. Nós somos chamados a sermos cristãos. Você é a igreja de Jesus nessa cidade. Você é convidado por Deus a ser diferente lá no seu trabalho. Você é convidado por Deus a ser diferente na sua escola. Você é convidado por Deus a ser diferente nos seus negócios. Somos cristãos sim, com muito orgulho. Zombam da nossa fé, zombam da nossa crença, dos nossos valores, mas nós sabemos em quem temos crido. Reconhecemos que estamos debaixo de uma direção divina. Reconhecemos que estamos obedecendo ao Senhor. E recebemos de Deus o caráter de cristãos por causa disso. Não é uma obediência para ficar rico. É uma obediência para se revestir de autoridade em ter honra na vida. É uma obediência em nos revestirmos de caráter. Eu não sirvo a Deus para ficar rico. Nós servimos a Deus para ter caráter. O que você ganha com isso? Ganha um caráter. O que adianta você ser fiel nisso? Não muda nada. Muda sim, porque eu não me curvo. Eu não me prostro. Eu tenho caráter. Mas Deus não te dá nada. Não é o que Deus me dá. É a eternidade que está me esperando para eu viver com Jesus. Porque eu vou para o céu. Não podemos ser cristãos para fazer da igreja, para fazer do cristianismo um lugar para crescer na vida, para ter coisas na vida. Para com isso, irmãos. O símbolo do evangelho é uma cruz e não uma escada para você subir na vida. É o nosso caráter que está em jogo. Que não nos prostramos, não nos curvamos em doutrinas humanas, em falsos argumentos, modismo, doutrinamento. Não, a igreja de Jesus tem a palavra, e a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisamos mais do que isso. A palavra de Deus é suficiente. Mas o Ansel, eu estou obedecendo e minha vida não está dando certo. Para de olhar o que você quer ter e desfruta daquilo que Deus já te deu. Glória a Deus. Você está sofrendo porque você não tem o que você quer, porque está rejeitando o que Deus já te deu. Os valores precisam ser trabalhados, ministrados. Por isso que eu chamo você para vir para a Escola Gênesis, para que Deus trate as nossas motivações. É por isso que eu te convido. Vem para a Escola Gênesis, porque o Senhor vai alinhar as suas motivações de acordo com a palavra de Deus. A igreja de Jesus caminha debaixo de uma verdade bíblica. A Bíblia é o nosso referencial, ela é completa, ela tem tudo que a gente precisa. Não somos ultrapassados, não somos arcaicos, não somos fanáticos. Nós sabemos quem nós temos obedecido. E isso para a gente basta. Isso para a gente basta. E reconhecemos que Deus tem cuidado da gente.
Reconhecemos que Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de desfrutar daquilo que Ele tem entregado em nossas mãos. Talvez você não mora na casa dos seus sonhos. Talvez você não tenha um carro que você quer ter. Talvez você não tenha uma renda que você tenha vontade de ter. Mas você tem uma família perto de você. E este é o maior tesouro que Deus nos deu nessa terra. Carro passa, casa passa, dinheiro passa, mas a nossa família é um lugar onde Deus tem nos permitido viver uma promessa dele a nível familiar. Desfruta desse tempo. Desfruta desse tempo. Desfruta desse tempo. Não tenha ansiedade com aquilo que Deus ainda não te deu, porque Deus acabou de te dar alguma coisa para o dia de hoje. E o que Ele não deu é porque não é hora. Desfruta do teu presente. O presente é um presente. Senhor, eu apresento a igreja nas suas mãos, Pai. Meu Pai, que mensagem forte, que mensagem esclarecedora para a gente. Meu Pai, aponte para a gente onde é que o diabo está conseguindo tocar. Qual é a instrumentalidade que o diabo está conseguindo acessar? O que é Deus? Dentro da nossa casa, o diabo está conseguindo entrar. Quem está sendo o instrumento do diabo? Quem está sendo o lugar de canal, de canalização, para que uma mentira de Satanás, para que o engano de Satanás comece a persuadir o nosso lar, comece a destruir o nosso caráter de obediência. Que tipo de homem foi usado, que tipo de mulher foi usado para deturpar uma verdade que um dia ardia dentro de mim? Eu tinha vontade de obedecer, eu tinha prazer de obedecer. O que é Deus? O que é Deus? Que o diabo conseguiu agir, Pai? Mostra pra gente, Senhor. Porque o lugar que um dia eu era fiel, e uma vez que eu sou fiel no Senhor, isso significa fiel para sempre naquilo que o Senhor nos mostrou. Porque o Senhor não nos apresenta um lugar para ser fiel hoje e amanhã deixar de ser, Pai. Então as decepções, as frustrações, aquilo que de alguma forma conseguiu inverter uma verdade, conseguiu, ó Pai, apaciguar uma verdade. Senhor, corrija a nossa direção de hoje como igreja do Senhor. E vai levantando homens e mulheres fiéis nesta casa. Vai levantando famílias fiéis aqui neste lugar, Pai. Meu Deus, gere filhos obedientes neste lugar, Senhor. Filhos que honrem os seus pais. Filhos que amam obedecer. Filhos que não precisam questionar porque confiam. Filhos que entendem que a voz do Pai é a voz de Deus. E a voz da mãe é a voz do Espírito Santo dentro de casa. Levante pais saudáveis e curados, que ensina a verdade como fundamento, Pai. E que não tenta iludir filhos para ter atenção, mas que sempre corrija filhos na verdade da Tua palavra. Faça os filhos voltarem para os pais e os pais voltarem para os seus filhos nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, restaura o lugar sacerdotal do homem. Restaura o lugar, ó Pai, de honra que o Senhor colocou a mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, cure os casamentos aqui neste lugar, Pai. Levante homens curados, mulheres curadas, para que haja casamentos curados neste lugar. Que este seja um ambiente de cura, este seja um ambiente, ó Pai, da verdade. Que este seja um lugar, ó Pai, onde a Tua verdade é ministrada e a gente cresça na Tua verdade. Vai levando a gente, ó Pai, a lugares seguros. Leve a gente a lugares de obediência cada vez mais aguçada. Leva a gente a revelações da Tua palavra. Leva a gente a experiências com o Senhor, Pai. Porque embora como homem eu estou ministrando no coração dessas pessoas, Pai, eu estou falando de uma palavra que vem do Senhor. E a palavra do Senhor é a verdade. Então libere esses acessos neste lugar. Construa esses ambientes nesse lugar, Pai. E eu profetizo casamento restaurado. Eu profetizo homens restaurados. Eu profetizo mulheres restauradas. Eu profetizo filhos restaurados, Pai. Eu profetizo que nesta casa, neste lugar, meu Deus, onde cada um representa o Senhor lá na geografia onde ele mora, eu profetizo, Pai, que a casa de cada um é um pedacinho do céu. Para que todo mundo olhe e veja, não o que a gente tem, mas o caráter que nós temos em obedecer. Porque
é isso que realmente vale a pena.